Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje é o último vídeo dessa série. Está escrito em relação às 3 tentações que Jesus sofreu no deserto. Então, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não assistiu os outros 2 vídeos, eu te convido a se inscrever, a apertar o botãozinho aqui para você receber as notificações assim que a gente postar um vídeo aqui, que você possa curtir, compartilhar com outras pessoas essa palavra, amém? Então vamos lá para o nosso terceiro vídeo sobre a terceira tentação de Jesus, tá? E vamos aqui nos aprofundar um pouco mais sobre essa terceira tentação e a finalização onde Jesus venceu o seu inimigo lá no deserto, né? Então sabemos que antes de iniciar o seu ministério público, Jesus ele foi levado ao deserto, na verdade, e enfrentou tentações do inimigo. Nesse episódio vamos analisar a terceira tentação de Jesus, porque o diabo ele também conhece a Bíblia, né? Conhece muito bem a Bíblia, mas Jesus ele tem discernimento, né? Então Satanás ele tentou distorcer as escrituras na segunda e na terceira tentação. Jesus ele não caiu nessa armadilha, pois ele conhecia a verdade. E ele é a própria verdade, na verdade. Então a vitória não está em apenas saber versículos. Isso não é o suficiente, mas em viver a palavra de Deus, na verdade. Então, isso nos ensina que não sejamos enganados por interpretações erradas. Por isso, viva a verdade do Evangelho com discernimento e fé. Não é necessário você só ter o conhecimento de saber de cor os versículos, mas que você possa ser transformado por essa palavra. Amém? Então, viver a palavra, ela também é um poder, uma autoridade que você adquire para vencer o inimigo, tá? Então, lá em Mateus, capítulo 4, do 8 ao 10, diz o seguinte: novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então veja a ousadia do inimigo aqui em tentar persuadir Jesus a adorá-lo, né? E a tentação da avareza, do poder do diabo. Ele ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, a sua glória, em troca de uma única adoração, né? Então veja aqui que a tentação no espírito, na verdade, o domínio e o poder, né? Neste ataque final aqui de Satanás, ele ofereceu os reinos do mundo em troca da adoração. Veja, ele ofereceu os reinos do mundo, dessa terra, carnais, passageiros, que tem data e hora para acabar. É uma tentativa de quê? De desviar Jesus de sua missão espiritual. Então, ofereceu glória sem cruz. Mas Jesus sabia que ele teria que passar pela cruz, né? E o que a gente aprende com isso? Que a verdadeira espiritualidade se submete exclusivamente a Deus, rejeitando qualquer forma de idolatria. Então aqui Jesus venceu essa idolatria, né? De querermos acharmos que porque temos um cargo grande, uma postura mais elevada na sociedade, a gente tá por cima, que a gente pode todas as coisas, né? E a idolatria em relação a qualquer coisa que tira Deus do foco, qualquer coisa que toma o lugar de Deus, que toma a adoração do Senhor. Então Jesus venceu isso, né? Jesus ele citou para vencer
né, a passagem que está na Escritura, lá em Deuteronômio, capítulo 6, 13, que diz: ao Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, enfatizando a exclusividade da adoração. Então, é só a Deus que a gente tem que temer, é só a Deus que a gente tem que servir, é só a Deus que a gente tem que adorar. Só existe um único Deus. Então, ele citou isso nas Escrituras e ele venceu, finalizando aí esse grande embate, né, com o inimigo no deserto. Né? Então, primeiro, temer. Nós temos que temer, respeitar, adorar ao Senhor. Ter reverência e temor a Deus. Segundo, nós temos que servir somente a Ele. A adoração ela deve ser exclusiva ao Senhor. Terceiro, jurar pelo seu nome. Usar o nome de Deus com respeito em juramentos e compromissos, e não em vão. Esse versículo faz parte do Shema, né, de Israel, que instrui Israel a amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, ensina os seus mandamentos aos filhos, né, o caminho correto. O versículo 13 é um chamado à prática, né, dessa fé, a obediência, a devoção total que nós devemos ter somente para Deus. Vimos nos 3 episódios aqui que as tentações são abrangentes, atingindo as 3 esferas do ser humano, né? O corpo, como a gente já falou aqui, a alma e o espírito. O corpo, essas tentações atingem as nossas necessidades físicas, né? A alma, nos desejos emocionais que temos, e no espírito, na busca por um poder e adoração. Então, Cristo, como um novo Adão, né? Ele vence o primeiro que falhou em tudo isso, no Jardim do Éden. E o nosso aprendizado que a gente pode dizer aqui sobre tudo isso é que nós temos que ter dependência de Deus. Nem toda necessidade legítima, ela deve ser suprida de forma ilegítima, né? Segundo, nós temos que resistir à vaidade, né? Não devemos buscar reconhecimento por manipulações espirituais. Terceiro, nós aprendemos que fidelidade a Deus a gente tem que ter. E a adoração pertence exclusivamente ao Senhor. Nós temos que rejeitar qualquer proposta que relativize esse princípio. Então, tudo que você receber de proposta, que chegar na tua vida, que não for para fidelizar a Deus, então essa proposta não deve ser aceita. Amém? Vencer pela palavra. Fechando aqui com chave de ouro. Vencer pela palavra. Jesus, ele combate cada citação das escrituras colocadas de maneira distorcida pelo inimigo. Ele vence ensinando que a vitória espiritual está no conhecimento e aplicação correta da palavra. O inimigo citou a palavra também, distorcendo. Mas Jesus, ele ensinou que a vitória não está só em conhecer o versículo, mas no conhecimento da aplicação da palavra, viver a palavra, de fato. Você era aprender e viver essa palavra. E na tentação do diabo, Jesus não apenas resistiu ao diabo, como a gente pôde ver, mas ele venceu em nome de toda a humanidade. Ele não só venceu para que ele fosse vencedor ali naquele momento, mas ele venceu por todos nós, né? Por toda a humanidade, essas 3 tentações. Então, a sua vitória, ela prefigura a derrota final de Satanás. E inaugura essa possibilidade de que nele também sejamos mais que vencedores, assim como diz lá em Romanos 8:37. Com ele somos mais que vencedores. Amém? Então foi muito top estar aqui com vocês.
aprendendo e se aprofundando, né, nessa parte das tentações aqui, para que a gente possa entender que realmente Jesus, ele passou por tudo que nós passamos e que ele venceu e que por isso ele falou que nós também venceríamos, mas com ele, através dele, aprendendo com ele, buscando a ele, a gente consegue vencer, porque ele venceu todas essas coisas por nós. Amém? Então, finalizo aqui, mas em breve voltaremos com esta série. Está escrito, mas com a outra abordagem, com um outro assunto aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Preciso que você compartilhe essa palavra, não por mim, mas para que a palavra de Deus ela seja ecoada, né? E que a glória é toda do Senhor, em nome de Jesus. Então, te espero no próximo vídeo. Tem muita coisa chegando, muita coisa boa no canal esse ano, 2026. Então, fique esperto aí durante esse ano que muitas coisas novas vão aparecer aqui, tá bom? Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente e compartilha com mais pessoas. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.